Graça e paz a todos. Hoje nós vamos falar de algumas ferramentas que podem nos ajudar em questão do outro vídeo, de algumas responsabilidades que às vezes nós devemos assumir e muitas vezes não aprendemos isso, né? E vamos começar? Antes eu vou fazer uma oração. Pai, em nome de Jesus, que esse momento seja um momento edificante, seja para o nosso crescimento, Senhor, como pessoa, com o próximo, mas principalmente conosco, nós mesmos. Em nome de Jesus, amém. Diz assim, ó. Esta é minha adaptação e expansão de um conjunto de ferramentas criado pela conhecida psicóloga Virginia. As 9 ferramentas dessa caixa são essenciais se quisermos desistir de culpar os outros e assumir a responsabilidade por nossa vida. Cada uma das ferramentas nos lembra de um direito ou responsabilidade como seres humanos, criados à imagem de Deus e seguidores de Jesus Cristo. A lista a seguir nos dá uma visão geral dessas ferramentas simples, mas que podem transformar a nossa vida. Elas são fáceis de aprender, mas pô-las em prática é desafiador. Essa ferramenta inclui acerca da separação, estabeleça limites, a voz da declaração, fale. O medalhão, sim, não, diga sim ou não. O coração dos sentimentos, preste atenção aos sentimentos. A máscara de oxigênio do cuidado próprio, cuide-se, cuide de você. O espelho da autoconfrontação, confronte-se. A chave da esperança, mantenha a esperança. O chapéu da sabedoria, pense cuidadosamente. O emblema de coragem, seja corajoso. E aí a gente vai começar primeiro com a separação. Acerca da separação. Certas cercas são limite e elas permitem que saibamos onde acaba o nosso jardim e onde começa o do vizinho. Na Bíblia, os limites estão presentes desde o início da criação, a fim de trazer ordem ao caos. Deus separou a terra do céu, a água da terra seca, a noite do dia. Deus também criou os seres humanos com limites. A palavra existência provém de uma palavra que significa separação. Antes de haver 2 pessoas no jardim, havia uma. Adão e Eva tinham cada um deles uma identidade como um ser humano único, separado do outro. A identidade deles como indivíduos separados era essencial para uma união saudável. Igualmente, Deus nos impõe limites para sabermos onde terminamos e onde os outros começam. Esses limites incluem os nossos pensamentos, sentimentos, nossas esperanças, nossos sonhos, medos, valores e nossas crenças. Essas coisas nos separam, lembrando-nos da nossa separação como indivíduos. Por exemplo, quando permito que alguém me pressione para fazer algo com que não concordo ou que não quero fazer, permito que os meus limites sejam invadidos. A pele é um exemplo de um importante limite pessoal. Sua pele e tudo nela pertence a você e a mais ninguém. Você está no controle do seu corpo, quer casado, quer solteiro. Você precisa respeitá-lo e certificar-se de que os outros também os respeitam. Muitas pessoas, principalmente mulheres, permitem que os limites da sua pele sejam violados. Se alguém ultrapassa o limite da sua pele de modo que o deixa desconfortável, você tem o direito e responsabilidade de dizer não. Além de estabelecer e reforçar os próprios limites, precisamos respeitar os limites dos outros. Fazemos isso ao valorizar as diferenças. Quando nossas opiniões ou ideias são diferentes, precisamos respeitar as escolhas dos outros, mesmo que sejam muito diferentes das nossas. Não as depreciamos, nem demonizamos. Quando dizemos às pessoas como deveriam pensar e sentir, violamos a cerca da separação. As nossas declarações ultrapassam os limites quando dizemos coisas do tipo: primeiro, isso é ridículo. Como pode pensar uma coisa dessa? Segundo, você não devia ficar zangado.
Terceiro, não acredito que você gostou daquele filme. Quarto, você não se importa comigo, é por isso que você não me liga. Acerca da separação, uma ferramenta pequena, mas poderosa que nos permite responder da forma diferente em situações que nos faziam sentir incapazes. Em vez de temermos falar e defender a nossa opinião ou nos perdermos na vida de outra pessoa, reivindicamos nossa liberdade como indivíduos e expressamos nossos pensamentos e sentimentos. Quando nos sentimos desrespeitados no trabalho, em vez de permitir que isso aconteça, podemos dizer: Sr. Jones, não gosto quando me corrige na frente dos outros. Preferiria que o senhor falasse comigo em particular. Se você tem dificuldade para estabelecer limites, talvez nunca os tenha visto em prática. Você pode ter passado por abuso sexual, físico ou emocional na casa em que cresceu. Estabelecer uma cerca de separação exigirá poder de Deus, muita coragem e apoio das outras pessoas. Procure ajuda. Você pode aprender isso, você merece isso. Lembre-se, se as pessoas ultrapassam os nossos limites, é porque permitimos. Ninguém a não ser você mesmo é responsável por assegurar que seus limites sejam respeitados. Isso é muito importante. Eu, quando criança, desde meus 3 anos e meio, meus limites sempre foram desrespeitados. Eu fui abusada, nossa. E depois, muito mais velha, que eu fui aprender que eu podia falar não, que eu podia afastar. E depois de um tempo ainda eu permitia muitas coisas, né? Sobrecarregar, várias coisas. Então, assim, Deus vem falando, né? E como são 9, eu vou falar 2 cada vídeo, tá? Vou falar outra agora. A voz da declaração. Essa ferramenta é indispensável para assegurar sua individualidade dada por Deus. Por voz, refiro-me à nossa capacidade de falar a nosso favor. Ser capaz de dizer aos outros o que pensamos e sentimos. Expressar-se é algo desafiador para aqueles que cresceram com regras veladas que impunham coisas do tipo: não é educado pedir o que você quer ou precisa. Não diga nada desagradável em voz alta. Talvez seu pai tinha ensinado a não praguejar, mas ele mesmo praguejava. A regra velada da sua casa era: não fale sobre a hipocrisia do papai. Ou talvez você não tivesse permissão para mencionar a raiva ou a depressão de um dos pais ou que um deles bebia em excesso. Ninguém deveria falar sobre isso. Você aprendeu que usar a voz, falar a verdade em voz alta, era perigoso. Agora que é adulto, porém, não há mais ninguém, a não ser você, para expressar seus desejos e sua necessidade ou para falar a verdade. Ninguém é especialista em você, a não ser você mesmo. Se não vocalizar suas necessidades, preferências e o que é importante para você, ninguém mais poderá e nem deve. Somente você é responsável por ser claro, honesto, respeitoso ao exprimir-se. É importante salientar que quando falamos a nosso favor, não estamos falando contra os outros, mas por nós. Às vezes, pensamos que as pessoas que não concordam conosco são contra nós, e isso não é verdade. Elas simplesmente têm uma opinião diferente. Se eu discordo das suas convicções sobre aquecimento global, economia ou casamento homossexual, o meu objetivo não é ser do contra ou difícil. Estou simplesmente sendo verdadeira para com os meus valores e minhas convicções. Se digo a Pete que prefiro ficar um pouco sozinho tal noite, isso não é contra ele. Eu aprecio a companhia dele, mas eu apenas preciso recarregar as minhas baterias emocionais para poder amá-lo. Se recuso um convite para ir ao cinema, não é nada pessoal, prefiro ficar em casa e descansar um pouco. Declarar minhas necessidades preferências é algo em que ainda preciso trabalhar. Recentemente, usei um vale-presente para uma massagem terapêutica, uma das minhas formas preferidas de relaxar e cuidar de mim. Durante a massagem, comecei a sentir dores no ombro por causa da posição desconfortável da cabeça e do pescoço.
Quando pedi à terapeuta um travesseiro para elevar a cabeça, ela sugeriu que eu esperasse alguns minutos até terminar a massagem, massagear meu pescoço. Entretanto, quando a dor piorou, solicitei com mais insistência: por favor, preciso de um travesseiro, está doendo bastante. Enquanto a massagem prosseguia, percebi que a terapeuta não estava fazendo pressão suficiente para aliviar a tensão no pescoço e nos ombros. Pensei, será que devo expressar a minha opinião pela terceira vez? Não quero ser laburienta. Então disse a mim mesma: não, Jerry, você tem direito de falar. Esta massagem é um presente do qual quer desfrutar e ela está sendo paga para fazer o trabalho. Pedi que ela fizesse mais pressão, ao que a terapeuta atendeu com prazer. Mas este foi mais um lembrete de como pode ser difícil tirar a voz da declaração de dentro da caixa de ferramenta, mesmo em situações corriqueiras. Nossa vida diária é cheia de desafio e oportunidades para não pronunciarmos ou nos retrairmos por medo ou culpa. Por exemplo, prefiro sentar em um lugar diferente do que estamos sentados nesse restaurante. Não passaremos o Natal na casa de vocês este ano. Decidimos ficar em casa. Não gosto quando você dirige acima do limite de velocidade nas curvas. Não me sinto seguro. Valorizo a natureza, por isso vou parar de comprar água mineral para a família. Gostaria que você parasse. Acho que esse corte de cabelo não está ficando como imaginei. Gostaria que você não olhasse o seu e-mail quando estamos em reunião. Não irei àquele evento, prefiro ficar em casa. Qual exatamente é o salário e quais os benefícios deste emprego? Isso é negociável? Quando usamos nossa voz para nos expressarmos, não estamos tentando controlar nem manipular os outros. Falamos com uma atitude de profundo respeito por nós próprios e pelos outros. Nossas palavras não são raivosas nem em tom defensivo. Também usamos nossa voz para fazer comentários ou expressar perplexidade sobre coisas confusas. Temos direito de fazer perguntas difíceis, mesmo quando for desagradável. Deus tem uma voz, ele fala. Como filho de Deus, criado à sua imagem, você também tem uma voz e é chamado para usá-la de forma amorosa, mas poderosa. É a voz da declaração. E você pode viver sua vida, que é a única que foi dada por Deus, sem ela. Você não pode viver a vida que Deus te deu aí, ó, sem falar, sem declarar o que está te perturbando ou o que está te abençoando, falar. E acerca da separação, respeitar os nossos limites e o limite do próximo. Que Deus venha nos abençoar, que nós venhamos aprender. Esses vídeos é para nós crescermos juntos. Eu ia parar até de gravar. Né? Mas eu tenho um compromisso de 40 dias, né? Esse é o 33º dia. E que seja a bênção, em nome de Jesus. Que nós venhamos aprender nossos limites e a falar. Isso é aprender como Deus nos fez e fez a terra. E isso é lindo. E quando nós aprendermos, será mais leve. Casamento, namoro, amigos, igreja, tudo é mais leve. Que Deus venha te abençoar, que essa semana que começa hoje seja tremenda e poderosa na presença do nosso Deus. Deus te abençoe. Tchau!